Fala rapaziada, saudações rubro-negras, esse aqui é o canal Flabílio, meu nome é Abílio Canuto, vamos para mais um pós-jogo, mais uma análise. Flamengo vence o Cusco na estreia da Libertadores 2-0. Vamos falar mais detalhadamente da partida após a vinheta, então roda a vinheta. Bom, vamos lá rapaziada, Flamengo vence o Cusco por 2-0 na altitude, uma vitória importantíssima. O Flamengo mereceu a vitória, jogou muito bem mesmo, tá? Apesar de ter feito um jogo mais ou menos no primeiro tempo contra o Santos, depois melhorou, tomou um baile do Bragantino. Hoje, o Leonardo Jardim quebra esse jejum de não vencer na altitude desde 2021. Leonardo Jardim escalou muito bem hoje, tá? Então tem que ser exaltado isso. E o Flamengo abriu a liderança, tá? E vamos lá. Primeiro tempo muito bom do Flamengo. O primeiro tempo terminou 0-0. O Flamengo conseguiu neutralizar a linha de passes do Cusco. Porém, o Flamengo estava marcando, estava focando na marcação muito no meio de campo. E isso estava abrindo espaço para os zagueiros e para os laterais do Cusco lançarem a bola nas costas dos laterais, do Royal e do Arthur Lucas, principalmente do Royal, tá? É, mas apesar disso, o Flamengo conseguiu fazer um bom primeiro tempo. O BH, eu achei que no começo o BH tava pressionando muito, tava correndo muito, não tinha necessidade nenhuma dele ficar pressionando muito o goleiro na saída de bola ou os zagueiros, tá? Mas, enfim, o primeiro tempo foi muito bom do Flamengo, tava jogando muito melhor que o Cusco, tava até conseguindo lançar as bolas nas costas, mas o Flamengo sempre fazia uma boa recomposição e sempre não deixando o Cusco finalizar. Inclusive, o Flamengo finalizou muito hoje. No primeiro tempo, o Paquetá, eu acho que só o Paquetá finalizou umas três ou quatro vezes. E o goleiro tava espalmando umas bolas meio estranhas. Eu até fiquei pensando que se o Flamengo se chutasse bem e de qualquer distância ele ia aceitar, porque estava espalmando muito errado. E aí começou o segundo tempo, Flamengo fez os seus dois gols. Flamengo começa o segundo tempo bem da mesma maneira que começou o primeiro tempo, tá? Todos os jogadores que jogaram como titular hoje, Bruno Henrique, principalmente o Bruno Henrique, foi o herói da partida, jogou muito bem, tá? Fez uma partida muito boa o Bruno Henrique. Paquetá também jogando bem. E os passes que ele dá, assim, cara, são muito diferenciados. Ele é diferente, tá? O Paquetá, ele é muito diferente. E eu arrisco a dizer que o Leonardo Jardim tem que deixar ele de titular, tá? Ele tem que ser titular em jogos importantíssimos, em decisão, porque ele é diferente. Ele acha passes que você nunca imagina que ele vai achar. Mas enfim, Royal, eu achei a partida do Royal boa, né? Mas ele, infelizmente, é muito limitado. É, ele, ele, ele tem uma força física que não. Para lateral, é, ter uma força física é muito importante, tá? Coisa que ele não tem. Ele se recompõe muito mal. E o Ayrton Lucas, inclusive, o Flamengo no começo do segundo tempo, uns 10 minutos ali, né? Aí o Bruno Henrique faz o gol. Logo depois do gol do Bruno Henrique e uma cabeçada muito bonita, que é a especialidade do Bruno Henrique. Um tempo depois, o Cusco faz o gol de empate, o Cusco empata o jogo, que o Ayrton Lucas escorrega ali na área e não volta para sua posição e deixa o Danilo com dois atacantes ali na área. O Danilo está cobrindo, está marcando esse atacante e o outro estava na posição do Ayrton Lucas. Se eu não me engano, é, eu acho que o Ayrton Lucas perde a bola, se eu não me engano. E na hora da recomposição, ele vai na área, só que ele vai perto, ele vai ali onde fica geralmente os zagueiros. Só que ele escorrega. E ao invés de ele voltar para a posição dele para marcar o atacante que devia estar na cola dele,
ele deixa o marcador ali. E ele não, tipo assim, ele escorrega na área, ali da área na onde tava o Flamengo, e não volta. Ele fica olhando o ponta do Cusco ficar indo pra lá e pra cá pra tentar driblar o Léo Pereira, e ele consegue, cruza, e o cara que devia estar na marcação do Ayrton Lucas faz o gol sozinho, sozinho, sozinho. Que na minha opinião, os jogadores estavam nas posições certas, marcando um por um. Só que o Danilo não percebeu que o Ayrton Lucas não tinha voltado para a posição dele. Foi uma bobeira exclusivamente do Ayrton Lucas, tá? Provavelmente se o Arthur Lucas estivesse na posição dele, isso não teria acontecido, tá? Só que assim, essa é a questão. O juiz anulou o gol e é aí que vão as dúvidas, né? Que eu achei que se o juiz desse gol, ia ser por milimétrico. Ia ser um gol, nossa, quase, quase que ele tá impedido. E se ele desse impedimento, que foi o caso, ele anula o gol, cara, ele ficou impedido por 1 milímetro. E realmente foi isso. Eu achei realmente, quando mostrou o replay pela primeira vez, eu achei, ó, ele tá impedido. Quando foi traçado a linha que mostrou na imagem, eu fiquei muito na dúvida. Porque, cara, é muito ali na risca, muito, muito milimétrico. Acaba que anulou, né? E aí o Flamengo segue a partida com uma marcação muito boa, fechando as linhas de passe do mesmo modelo que o Leonardo Jardim tinha implementado no segundo tempo, no primeiro tempo. Não pressionando muito, porque é altitude, os jogadores cansam muito rápido. E aí o jogo vai e vem, o Flamengo tem boas chances, tá? Finaliza muito, que é muito importante, tá? Que o Flamengo, isso mostra que quanto mais o Flamengo finaliza, mais chances o Flamengo vai ter, tá? Eu sei que isso é óbvio, mas em alguns jogos, em algumas decisões que o Flamengo joga, eu tenho a percepção que o Flamengo não finaliza muito, principalmente no ano passado, que o Flamengo do Felipe Luiz ficava naquele toca-toca e finalizava muito raramente. Na minha opinião, o Flamengo do Felipe Luiz do ano passado finalizava só se literalmente ficasse cara a cara. Se você parar para reparar os jogos do Felipe Luiz, é sempre só cara a cara que eles finalizam. É sempre assim, né? E isso mostra que o Leonardo Jardim quer que o time finalize mais, independente de onde seja. Tanto que o Paquetá, no primeiro tempo, tenta um gol do meio de campo, né? É, e assim, e aí o Flamengo faz o gol com a Arrascaeta já nos acréscimos. Ali no bate-rebate faz o 2-0. E mesmo o Arrascaeta fazendo gol nos acréscimos, o Flamengo tinha mais uma chance, né? Cabia mais um, cabia o terceiro. E aí o Flamengo ganha e ganha muito bem, abre a liderança, tá? Graças a Deus, desde 2021 que o Flamengo não ganhava na altitude, eu lembro que o Flamengo perde pro Bolívar lá na altitude por 2-1 da Libertadores de 2024 com o Tite. Eu lembro disso. O Flamengo fazia tempo que não ganhava lá. Mas que graças a Deus o Flamengo vence e isso mostra ao torcedor que é claro que ao longo do tempo o Flamengo vai fazer algumas partidas ruins. O Flamengo não consegue manter o mesmo ritmo muito alto todo jogo, claro, né? Senão não ia ter graça nem jogar Libertadores que o Flamengo ia dar de 5 no o Palmeiras. E aí ia ser fácil. Claro que o Flamengo vai ter alguns deslizes, mas isso mostra o fruto do trabalho de Leonardo Jardim e o quanto ele é experiente, experiente. E ao Felipe Luiz, que esse ano começou muito mal, né? Que desde o ano passado eu achava que esse toca-toca dele, uma hora não ia dar certo, porque o Flamengo faz algumas partidas ruins no ano passado, tá? E muito ruins, quase é eliminado por Estudiantes, tá? E eu espero que o Felipe Luiz pegue mais experiência como treinador, para que um dia ele volta, né? Caso um dia ele ama o Flamengo, ele mesmo sendo demitido da forma que foi, que eu achei muito errada, ele ainda só tem gratidão e isso mostra o que ele é torcedor, tá? Mas sobre o jogo, sobre o técnico, Leonardo Jardim,
ele fez uma escalação muito boa, ganhou muito bem o jogo e dá confiança para os torcedores ter mais confiança nele e os jogadores confiarem mais nele, que é isso que esse elenco precisa. Mas é isso. Essa foi a minha análise. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse jogo ou o que ficou faltando. Que eu achei que não ficou faltando nada, tá? Mas é isso. Espero que tenham gostado. E se inscreva aqui embaixo, deixa o like e comenta para mais vídeo. Tamo junto, é nóis.